o direito constitucional bovino. Então, velho, vou falar um negócio pra você. Eu acho que agora deu merda mesmo. Porque o que acontece? Ele é filho da puta, cara. Eu falo pra você, ele dá raiva, o Bolsonaro dá raiva, porque ele é muito lerdo pra agir. Mas ele pensa lá na frente. O que ele fez? Quando ele falava o negócio de agir nas 4 linhas, cara, todo mundo ficou batendo nele com o lance do artigo 142, 142, 142, e, cara, ninguém tava se atentando a uma coisa que é um dispositivo que existe na lei desde a época do Império, cara. A Constituição não recepciona a Constituição anterior. Uma Constituição é soberana e ela revoga as constituições anteriores, a menos que ela traga expressamente que ela está recebendo a Constituição anterior. A ideia de escrever uma nova Constituição é exatamente começar do zero, porque a Constituição anterior não atende. Então, essa conversinha desse professor de direito que fala que isso é um trecho, né, de uma lei que existe desde o Império, é uma coisa completamente gadística, e por isso que eu falo, esse cara com certeza falou isso depois que ele comeu o cogumelo produzido com as próprias fezes, porque o chá de cogumelo é feito com cogumelo que nasce na merda do gado. Então essa aula que ele tá dando de direito constitucional bovino, ela já começa falando uma coisa completamente bizarra. Para vocês terem uma ideia, a Constituição de 88, ela foi escrita após um golpe militar. E a Constituição de 88, ela foi escrita para tirar completamente dos militares qualquer tipo de poder político. A Constituição de... Olha, a gente pode ter um golpe? Pode. Não existe previsão constitucional para iniciativa das Forças Armadas, nem a pedido do presidente da República. A nossa Constituição, ela é escrita sob a ideia da tripartição dos poderes. Essa teoria da tripartição dos poderes, ela é estudada no direito normal e não no direito gadístico. E eu vou explicar para vocês. Para evitar a possibilidade da existência de um protagonismo de um determinado poder ser maior que o outro, e com isso a gente ter a monarquia, ou seja, após a monarquia, quando o rei podia tudo, o rei fazia lei, o rei fazia cumprir a lei, o rei decidia. Para evitar esse tipo de coisa, foi criada a teoria dos pesos e contrafreios da tripartição dos poderes. O que significa que os poderes, eles são harmônicos. Poder executivo, legislativo e judiciário. Esse é o início da Constituição brasileira. Esse é o começo da Constituição de 88. A Constituição de 88 ela é clara em vários artigos que os militares na ativa não têm sequer os direitos políticos. Hoje nós estamos vivendo uma exceção, porque hoje nós temos militares da ativa na política. Na Constituição nossa, ela criou uma situação tão desfavorável para os militares por causa do golpe, que ela tira os direitos dos militares na ativa de participarem da política. Isso não está sendo obedecido, mas previsão constitucional a partir de uma lei que existe desde o Império é uma coisa que só existe no direito constitucional bovino, porque não tem nenhuma pertinência com a atual Constituição brasileira. Ela foi feita exatamente para que os militares não tenham direito de participar da política. Primeiro ponto. Se ele decretasse o artigo 142 como todo mundo pediria, o artigo 142 dissolve todos os poderes. Quando você decreta o artigo 142, acaba o poder executivo, que é ele, acaba o poder legislativo, que são as câmaras, né? E acaba o judiciário. Baixa tudo, uma junta militar assume. A Constituição, ela nasce falando que todo poder emana do povo, que o exerce através dos seus representantes. E a Constituição começa falando que esse poder, ele emana do povo e é realizado através de 3 funções. Nós não temos 3 poderes no Brasil. Nós temos 3 funções do poder que é único.
O poder é um só, o poder estatal. Isso é uma teoria lá de trás, a teoria do Leviatã estatal. O poder é um, o poder emana do povo. Ele é um só, indivisível, ele emana do povo que o exerce através dos seus representantes. Porém, esse poder, ele é realizado através de 3 funções que são harmônicas. Harmonia quer dizer que uma não é maior que a outra. Não existe na Constituição brasileira nenhuma possibilidade de um poder ser maior que o outro e dissolver os outros. Então, não existe um artigo na Constituição que permite que uma função do poder, que é o poder executivo, dissolva as demais funções do poder. Lei marcial, e ali você não sabe como é que termina aquilo. Pode acabar em algum tempo, pode não acabar. O que acontece? Não era o que se queria, porque lembra que o pessoal falava assim, é loucura, artigo 142 com o Bolsonaro no poder? Não existe, não tem como, porque se ele baixa isso, ele mesmo sai do poder. O que ele encontrou, cara, na Constituição? Dentro da Constituição, artigo 80 e artigo 90, existe o Conselho da República. No Conselho da República, é ele o vice-presidente, caso ele falte, o Ministério da Defesa, o Ministério da Segurança Pública, é um negócio assim. Os presidentes das casas, né? Então, Senado, Câmara, Supremo Tribunal e entidades importantes, né, os presidentes das entidades importantes, como o Febraban, da indústria, do não sei o quê, são convocados, tá? Os presidentes dessas entidades são convocados para aconselhar o presidente, por isso chama Conselho da República. E lá o presidente, e só quem pode convocar o conselho é o presidente da República. Olha que coisa linda. Então ele convoca, essas pessoas são obrigadas a comparecer, ele vai dar o tema da discussão, e aí o pessoal vai reclamar, xingar, espernear, pode fazer o que quiser. No conselho ele é soberano, a decisão é dele. A decisão não é em conjunto e ela não pode ser atravessada. Dentro do direito gadístico, né, do direito bovino, existe a ideia de que o presidente pode convocar o Conselho da República e depois da reunião com o Conselho da República, ele pode decidir como um monarca. Não existe nenhuma possibilidade constitucional do presidente dar uma palavra final numa questão do Conselho da República para dissolver a Constituição. Porque a finalidade de convocação do Conselho da República, ela é taxativa. Existem ali aquilo que o Conselho da República... O motivo que o presidente pode convocar o Conselho da República, sim, existe, e os conselheiros vão aconselhar o presidente, mas não existe uma previsão para o presidente acabar com a Constituição, como não existe uma previsão para o presidente dissolver Congresso ou STF. Se o presidente tivesse uma previsão para dissolver Congresso e STF a partir de uma reunião com o Conselho da República, a gente não teria harmonia entre os poderes. Bastaria uma reunião com o Conselho da República para o presidente acabar com o STF. Ou seja, as funções são harmônicas. São 3 funções, mas existe uma possibilidade de uma função acabar com as outras. Uma lei, os caras vão lá e derrubam a lei dele. Ele manda fazer uma coisa, o STF vai lá e manda caçar ele. No Conselho da República, ele é soberano. O que ele bateu o martelo pau na mesa lá é o que é. O que ele pode fazer no Conselho? Existem 3 possibilidades, mas a possibilidade mais possível, mais aventada, é que ele decrete o estado de emergência ou o estado de sítio. O que acontece quando ele decreta o estado de emergência ou o estado de sítio? Baixa a Constituição. A Constituição perde o valor, ela não tem mais efeito nenhum. Para tudo. No direito bovino, a interpretação do direito bovino é que
o estado de sítio, o estado de exceção e a intervenção federal, que são os atos que normalmente o presidente convoca o Conselho da República para decidir sobre, derrubam a Constituição. Peraí, você está querendo me dizer que existe uma forma do presidente derrubar a Constituição? No direito bovino tem. No direito constitucional brasileiro não existe uma previsão constitucional para derrubarem a Constituição brasileira. O direito bovino, segundo o nosso gado, professor de direito bovino está trazendo, segundo ele, o direito bovino prevê uma possibilidade de derrubada da Constituição através do estado de sítio, do estado de defesa e através da intervenção federal. No direito bovino, o presidente pode chamar o Conselho da República e derrubar a Constituição. A Constituição, ela é inderrubável. A única coisa que revoga uma Constituição é ou o povo elegendo deputados constituintes para escreverem uma nova Constituição, não é um notável, são deputados constituintes eleitos pelo povo. Ou então, se tivermos uma Constituição que foi feita de outra forma, o Estado deixa de ser um Estado democrático. E aí ele perde na organização do comércio, ele para de fazer negócio com o resto do mundo. Só existe uma forma de reescrever a Constituição se não for através da convocação de deputados constituintes. Golpe. Só dá para escrever uma nova Constituição de forma não democrática através de um golpe. Ou dá golpe e escreve a Constituição como fizeram os militares, ou elege deputados constituintes para escrever uma nova Constituição e chama o país de democrático. Não dá para ter as duas coisas. Se a Constituição foi escrita por um grupo que não foi eleito pelo povo, é golpe. Se a Constituição foi revogada, a Constituição que foi escrita pelo grupo eleito pelo povo foi revogada por qualquer motivo, é golpe. Agora, sendo golpe, o Brasil vai pagar caro internacionalmente. Porque, obviamente, ele só vai continuar fazendo negócio com os Estados Unidos. A partir de um golpe, o país passa a ser embargado. E olha, tem muito país querendo embargar o Brasil, porque são concorrentes. No momento que o Brasil der um golpe, os outros produtores que concorrem com o Brasil vão chegar na Organização Mundial do Comércio e vão falar: o Brasil não está cumprindo as regras da Organização Mundial do Comércio, que é a democracia. Como o Brasil não está cumprindo essas regras, nós exigimos que o Brasil seja retirado da Organização Mundial do Comércio. O Brasil não vai poder mais vender para muitos países, porque a Organização Mundial do Comércio tem como regra a democracia. Então não pensem, os caminhoneiros e os agricultores, que é só dar um golpe que tudo resolve. O prejuízo é muito maior. O estado de sítio, o estado de emergência, esses estados que são chamados como estados de exceção, eles são utilizados, estado de defesa, estado de sítio, eles são utilizados em momentos especiais, são convocados pelo presidente da República. Por exemplo, guerra declarada, uma situação de guerra declarada. Por exemplo, uma situação de pandemia. A gente poderia ter tido, sim, um estado de defesa, um estado de sítio. Muito difícil, porque a única coisa que muda na Constituição no estado de defesa é o que é necessário para defender o Estado. Não é necessário para defender o Estado fechar o STF, como querem os bolsonaristas. No estado de defesa e em qualquer estado de exceção, tanto no estado de defesa quanto no estado de sítio, os brasileiros perdem as garantias individuais fundamentais. A única coisa que muda é a Constituição continua valendo integralmente, mas se a polícia desconfiar que você está dentro da sua casa conspirando contra o Estado, ela entra na sua casa sem o mandato judicial. Isso que muda. Ou seja, nós perdemos a inviolabilidade das ligações telefônicas, nós já não temos sigilo mais, porque os Estados Unidos já espionam nossas ligações telefônicas. Nós vamos perder a inviolabilidade das nossas residências. Mas isso não dá o direito ao excesso. Por exemplo, se a polícia desconfiar que você está na sua casa trabalhando contra o país, ela pode bater na sua casa e falar: abra que nós queremos
fazer uma investigação. Você é obrigado a abrir, você não vai virar e falar, cadê o mandado judicial? Não pode falar isso. É só isso que muda. Parece que é pouco, mas é muita coisa, porque eles podem usar o estado de defesa e o estado de sítio para invadirem casas de pessoas, tomarem os computadores e dizerem que desconfiam que aquelas pessoas estão conspirando contra o Estado. Mas o mais bizarro é imaginar que o estado de defesa e o estado de sítio são conforme é na República do Gado. No direito do gado, entendam o que eles pensam lá dentro do curral a respeito do estado de defesa e do estado de sítio. Como a Constituição baixa, o Supremo Federal cai, porque o Supremo Federal é corte constitucional. Você não tem mais Constituição, o STF, bluff, derruba. Quem assume é a Justiça Militar no lugar, porque é lei marcial. Gente, olha só, vejam bem, nós temos o direito militar, que é um direito que, em raras exceções, se aplica aos civis. A única coisa que muda na Constituição são as garantias fundamentais, as garantias individuais, como eu falei. E agora eu vou falar com vocês a parte mais interessante. Ele está achando que se um presidente declarar estado de exceção e estado de sítio... melhor. Lá dentro do curral, a lei estabelecida no direito bovino é que, ao decretar estado de exceção ou estado de sítio, a Constituição deixaria de ser exigível e passaria a vigorar a lei marcial. E pior, ele acredita que a lei marcial é uma lei que dá o direito de sair espancando e batendo em todo mundo. Muito pelo contrário, a lei militar é uma lei mais rigorosa do que a lei civil. A lei militar, ela prevê uma disciplina maior do que a lei civil. Mas aí entra a parte mais interessante. A previsão constitucional para estado de defesa e estado de sítio, ela é uma previsão para casos de exceção, por isso que a gente chama de estado de exceção, como guerras, como situações de eminente conflito ou situação de guerra civil, que é o que o Bolsonaro tentou fazer. A esquerda foi muito inteligente porque ela não entrou em guerra contra o Bolsonaro. E numa situação de estado de defesa e estado de sítio, imediatamente após a decretação do estado de defesa ou estado de sítio, o Congresso Nacional aprecia e decide se mantém ou se derruba. Bolsonaro pode decretar o estado de defesa? Pode. Ele pode decretar o estado de sítio? Pode. 20 minutos depois o Congresso derruba. Simples assim. Porque o estado de defesa e o estado de sítio também estão dentro das regras da tripartição dos poderes. O que significa que o estado de defesa e o estado de sítio, eles podem ser decretados pelo chefe do executivo. Depois de decretados pelo chefe do executivo, eles passam pelos freios, pelos freios e contrafreios. Ele vai ser avaliado pelo Congresso Nacional. Ao contrário do que acontece no direito bovino, onde o estado de defesa e o estado de sítio acabariam com a Constituição e tirariam o poder do Congresso e o poder do STF, o estado de defesa e o estado de sítio na Constituição brasileira, eles são decretados pelo presidente. Para eles permanecerem, eles precisam ser validados pelo Congresso, porque tem horas que é difícil o Congresso tomar uma decisão de forma urgente. Vamos imaginar que nós estamos aqui, cai uma bomba, vamos pensar que a Argentina joga uma bomba no Brasil. Pum, explodiu uma bomba. Aí é o motivo, que no direito internacional, o motivo de o país foi agredido, o país pode decretar ali uma guerra. E o Brasil precisa reagir imediatamente. Então ele decreta um estado de emergência como defesa ou estado de sítio, e a partir daquele momento o presidente já começa a tomar atitudes para resolver aquele problema. Olha, existe uma grande conspiração contra o Brasil. A China ou os Estados Unidos estão espionando os brasileiros e desconfiam de que vários brasileiros estão conspirando contra o Brasil. E a conspiração pode levar a um golpe. E o presidente é um presidente democraticamente eleito e está com medo de sofrer um golpe por causa de uma conspiração internacional. Ele decreta ali um estado de defesa, manda a polícia investigar os computadores daqueles que estariam conspirando contra o Brasil sem esperar uma decisão judicial.
Mas, no caminho, quando a polícia estiver indo para casa da pessoa para tomar o computador, o estado de defesa pode cair, porque a Câmara pode fazer uma reunião, a Câmara e o Senado podem fazer uma reunião urgente para derrubar o estado de defesa. Baixa a Constituição, a lei marcial assume, o STF cai, quem assume é a Corte Militar. Uma vez isso feito, não mexe tanto no Congresso como na Câmara. As instituições continuam as mesmas. Ele intervém só no judiciário. Aí os caras podem brigar, espernear, chorar, bater o pé, peidar, fazer aracuru, fazer o que quiser, que acabou. Por 90 dias é assim que vai funcionar. Então, nesse espaço de 90 dias, a junta militar, meu amigo, pode prender, pode bater, pode encher de porrada, pode enfiar salsicha no rabo, pode fazer o que quiser, expulsar. Você entendeu? Porque o que vale é a lei militar. Eu queria entender onde na lei militar que tem previsões legais para enfiar salsicha no rabo, para expulsar, inclusive uma coisa que é, assim, uma coisa que não pode acontecer no Brasil. Não existe previsão, isso é uma coisa proibida internacionalmente, é expulsão, porque se você for expulso do seu país, você vai para onde? Você tem a cidadania do seu país. Só para começar, nós temos uma previsão constitucional, e essa previsão constitucional, a Constituição está no topo da hierarquia das leis, o que significa que não existe lei, assim, essa loucura deles de que cai a Constituição é a coisa mais estúpida que uma pessoa pode falar, e provavelmente ele nunca vai se identificar depois de ter falado isso. Ele deu essa aula de direito bovino, que vale para o curral, mas ele jamais teria coragem de colocar a cara para falar uma besteira dessa, porque é uma das maiores besteiras já faladas dentro do território nacional. Primeiro, porque a lei militar não prevê penas de tortura. No Brasil nós temos, no topo da hierarquia, nós temos a Constituição, e qualquer lei que for ser escrita dentro do Brasil, ela tem que seguir a Constituição. Ainda que a Constituição deixasse de ser exigível, nenhuma lei poderia ser criada dando para os militares o direito de espancarem pessoas, porque a lei penal militar, todo o regramento militar, o que ele chama de lei marcial, ela só pode ser incluída no ordenamento jurídico brasileiro se ela for compatível com a Constituição. Não existe no Brasil uma lei em vigor que permita a tortura. Ainda que a Constituição caísse, não temos previsão para salsicha no rabo. Por quê? Não temos no Brasil a possibilidade de deliberarmos sobre qualquer lei que tenha penas degradantes. Isso é uma previsão constitucional. É por isso que é impossível fazer a lei da castração química. É por isso que é impossível fazer qualquer lei do tipo cortar o dedo do cara que roubou. Não é possível nenhuma pena cruel ou degradante no Brasil. Ah, mas e se cair a Constituição e tiver a lei marcial? Se nós tivermos uma lei marcial, ela foi escrita de acordo com a Constituição. Se ela foi escrita de acordo com a Constituição, ela não pode prever esse tipo de coisa. Então, dentro do direito bovino, existe uma previsão para salsicha, do que esse cara falou. Dentro do direito brasileiro, não existe essa possibilidade da Constituição deixar de valer por inteiro, né? Podemos dizer que o artigo 5º da Constituição ele fica suspenso. Não existe uma previsão de palavra final do presidente. O presidente pode convocar e o Congresso pode derrubar imediatamente esse tal estado de exceção, seja estado de sítio ou estado de defesa. Pode chegar lá e fazer o seguinte, que como ele é soberano e ele está com poder total e a corte a corte militar está com ele pode chegar lá e fazer o seguinte, ele pode pegar e destituir o STF de uma vez, não existe mais Supremo Tribunal Federal, e a corte militar ser a corte de justiça, tá? Ele pode chegar lá, manter o Supremo Tribunal Federal e convocar novos ministros, destituir todos aqueles lá e convocar novos ministros sobre novas regras, inclusive, tá? E ele pode também decretar uma nova Constituição, que é o que eu acho que é o caminho, né? Que é o que o príncipe Felipe tem feito, o príncipe de Felipe de Bragança tem feito. Ele tem uma Constituição pronta. Para tudo! O príncipe Felipe, peraí, não, o príncipe Felipe morreu não, lá na Inglaterra, não, é o príncipe de Bragança. Vocês estão entendendo a loucura da cabeça do gado? Eu não estou aqui para dizer
que a Constituição do Príncipe Filipe de Bragança é melhor ou pior que a nossa. Eu nem li. Nem li. Talvez a Constituição que o cara escreveu é até melhor que a nossa. Mas vocês estão entendendo a proposta do gado? O gado é um cara tão... Assim, o gado é tão gado. O cara, ele é tão pavorosamente submisso. Ele é tão vergonhosamente pouco que ele acha que a Constituição escrita pelo Príncipe Filipe de Bragança tem mais valor do que a Constituição escrita pelos deputados eleitos pelo povo. O que esse cara falou com o gado é mais ou menos assim: não interessa o que todos nós brasileiros pensamos. Nós não precisamos ser representados. O Príncipe Filipe de Bragança está escrevendo as regras do jogo e a gente vai ter que obedecer. Dentro do direito bovino, é possível o presidente retirar os outros poderes e se tornar soberano. A república, vocês sabem qual que é o conceito de república? O nome do Brasil, o nome oficial do Brasil é República Federativa do Brasil. Vou traduzir para vocês. República significa do público. A etimologia da palavra é res, que é coisa pública. O que significa que o Brasil é do público. Então, na hora que a Constituição começa falando a República Federativa do Brasil, ela já começa negando a possibilidade de um soberano. Depois ela fala, todo poder emana do povo, porque é república, que o exerce através de representantes, e não de um soberano. Quem é o soberano? A República Federativa do Brasil. E quem é o poder? As funções. O ministro do STF não é necessariamente o poder enquanto Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes é poder investido da função de ministro do STF. Quem tem o poder? O ministro do STF. Não é o Fux, não é o Fachin, não é o Lewandowski, não é o Xandão. Eles não têm poder nenhum. Porque a Constituição tem previsões para a retirada das pessoas que ocupam a função de ministro do STF. Ou seja, as funções do poder que possuem o poder. Quem tem o poder? O presidente da República. Está lá Bolsonaro. Pode cair a qualquer momento. Quem passa a ter o poder depois dele? O novo escolhido. Mas o poder não é da pessoa, é da função. O poder não é do Alexandre de Moraes, o poder é do ministro do STF. O poder não é do deputado federal Rogério Correia como pessoa, o poder é da função deputado federal. Assim como nós precisamos dizer que o Renz só fala bobagem porque ele está investido da função de senador. O poder de falar da bobagem é do senador. Se ele não for reeleito, acabou. Ele continuando falando bobagem como ele fala, ele vai preso. Então é muito importante comparar o direito bovino com o direito brasileiro nesse sentido. Não existe a possibilidade de uma pessoa que exerce a função de presidente da República e é uma função totalmente governada e vigiada pelas outras funções, ou seja, o presidente da República ele é investigado pelo Congresso, ele é investigado pelo STF e ele pode sofrer um impeachment pelo Congresso e ele pode ser afastado pelo STF com autorização da Câmara. Só para vocês terem uma ideia, nós temos duas previsões para a retirada do presidente da República. Duas previsões. Uma é o STF vai afastá-lo por um processo judicial por crime comum, mas a Câmara dos Deputados precisa autorizar. A outra previsão é o Senado vai julgá-lo por um crime de responsabilidade. É um julgamento político. O Senado vai olhar, olha, ele cometeu crime de responsabilidade, mas era a única coisa que ele poderia fazer naquele momento. Vamos liberar, que é o que fizeram com o Temer, né? O Temer nem processado foi. Ou então, o Senado pode dar um golpe. Olha, a Dilma não cometeu crime de responsabilidade, mas a gente não quer ela mais, vamos tirar. Essas são as previsões de saída do presidente da República. Só essas. Se a Câmara não permitir, não tem interdição, o STF pode até fazer um malabarismo do tipo anular chapa. Mas vai dar uma confusão danada. Tanto é que ele não faz porque morre de medo. O presidente tem a competência muito clara de indicar
os ministros. Só, acabou. Mais nada. O presidente indica, o Senado tem que aprovar pela sabatina. Só para vocês terem uma ideia. É só isso que o presidente pode fazer em relação ao STF, só indicar os ministros. O presidente pode substituir o STF pela Câmara do Militar? Não. Não tem previsão constitucional para isso. Qualquer interferência entre os poderes é constitucional. Não tem uma previsão. O presidente poderá substituir o STF. Se não tiver de uma forma clara, não pode. Primeiro ponto. Outro ponto. O presidente pode substituir um determinado ministro do STF durante... Não. Existe uma previsão taxativa para o impeachment do ministro do STF. O ministro do STF pode sofrer o impeachment? Pode. Porque a pessoa pode estar exercendo a função de ministro de forma errada. O processo é via Senado. É o que o Bolsonaro tentou. Fora isso, não tem previsão. Lei marcial, lei octagonal, lei triangular. Não existe. Só existe isso na lei do gado. Só existe isso no direito bovino. Essa nossa Constituição de 88 é a Constituição Cidadã, né? Ele tem uma Constituição pronta que ele chama de a Constituição Libertadora. Então, fudeu, cara. Fudeu. Amanhã é o que vai acontecer. Amanhã ele convocou o conselho, uma vez é legal, o pessoal tem que comparecer no conselho, indo ou não indo, a decisão é dele no conselho, ele é soberano. E aí, meu amigo, aracuru pra quem achar ruim. Então, acho que agora fudeu de vez mesmo. Ele jogou dentro das 4 linhas, ele tinha uma arma secreta dentro das 4 linhas que todo mundo esqueceu. Agora vamos esperar, né? Eu espero que amanhã ele não afine. Ele bate o pau na mesa lá e é o seguinte, essa porra é o que é, quem quer, quem não quer, cai fora. E se resolva, né? Senão, aí fudeu, né? Eu imagino que vocês estão adorando o direito bovino, que é um direito que se aplica ao curral e ele governa o rebanho. Bom, então vamos falar sobre os pontos importantes. O que está acontecendo nesse momento? O Bolsonaro quer criar uma crise civil, uma guerra civil dentro do Brasil, porque ele realmente quer declarar o estado de exceção. Mas o estado de exceção, tanto o estado de sítio quanto o estado de emergência, não dão para o Bolsonaro todos esses direitos, como tirar o STF, não, nada disso. O estado de exceção e o estado de sítio podem ser revogados pela Câmara dos Deputados e pelo Senado 10 segundos depois. Pode até ser diferente. O Senado pode, inclusive, já estar pronto, todo mundo já ter conversado ali, tá a maioria formada, para na hora que sair a declaração do estado de defesa do Bolsonaro, do estado de sítio, eles já se reunirem e derrubarem esse estado de defesa com 5 minutos. Por quê? Porque tá todo mundo ouvindo que o Bolsonaro tá querendo fazer isso. O Bolsonaro não tem condições de levantar uma lei militar para fazer a retirada do STF. Ele não consegue revogar a Constituição usando a Constituição, só dando um golpe. E a coisa que esse cara falou sobre termos uma Constituição libertadora no lugar de uma Constituição cidadã mostra bastante a ideia do que é estar em um curral. O cara prefere estar dentro de um curral sem ter direito a nada, sem ter direito a escolher quem vai fazer a Constituição e entregar isso para um cara, porque esse cara seria um príncipe, do que termos a democracia dentro da qual o povo pode escolher os deputados constituintes para termos uma Constituição. Pior, esse cara é tão estúpido que ele não conhece a Constituição brasileira. E a Constituição brasileira é uma das melhores constituições do mundo. Se ela fosse seguida, a gente estaria feito. Ele atenta contra uma Constituição que ele não conhece, fala bobagens a respeito de uma Constituição que ele não conhece e propõe a Constituição feita por um cara, pelo príncipe Filipe de Bragança, como se essa Constituição fosse de uma forma ou de outra contemplar os interesses dos brasileiros.